Noite, boa noite. Hoje vamos fazer um estudo para o Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida e vamos fazer por live, né? Eu vou enviar posteriormente, devido às restrições que nós estamos vivendo, né? Nesse momento de pandemia aqui no Rio de Janeiro. Não podemos ter aglomerações, nem cultos religiosos, nem nas casas espíritas, nem nas igrejas, nem nos templos em geral. O meu programa na Rádio Rio de Janeiro eu ainda estou fazendo ao vivo, né? Meu programa toda quinta-feira, às 14 horas, de 14 às 15 horas. E a única manifestação espírita ou atividade que eu tenho feito para sair de casa. Meu trabalho também está sendo via home office e eu acho que o estado inteiro continua assim, né? Estamos passando pelos momentos mais difíceis, aí vão passar agora pela frente. Então temos que fazer de tudo para tentar conter a situação que nós estamos vivendo. Então eu vou fazer esse vídeo de 40 minutos, 2 vídeos de 20 minutos, vou dar um pequeno intervalo. E o tema de hoje é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados que têm o coração puro. Esse é o capítulo 8 e me pediram para falar sobre os itens 8 a 10. A verdadeira pureza, mãos não lavadas. Até um tema bem próximo do que nós estamos vivendo hoje, né? Para evitar o contágio da doença, nós estamos falando o tempo todo aí em lavar bem as mãos com água e sabão, que já era uma prática que a gente percebe. Eu vou ler para vocês essa passagem do povo hebreu, né? O povo judeu na época já tinha uma preocupação muito grande com higiene. Tanto é que fez uma grande diferença na evolução desse povo. Não só a parte higiênica, né, como eles passavam dos pais para filho, mas principalmente a comunhão familiar que eles criaram em torno do Antigo Testamento ou do Torá. Hoje a gente percebe que grande parte da cultura, da riqueza desse povo, que é o povo judeu, é proveniente desses 4.000 anos de fortalecimento cultural, social, que eles viveram desde o momento em que eles eram um povo escravo, né, lá na região do Egito, e que Moisés recebe, né, e todo mundo conhece bem os 10 mandamentos, a história toda, né. Moisés recebe o primeiro contato direto do plano espiritual conosco, que é a primeira grande revelação, que é o Deus único. E esse povo já trazia na sua história cultural determinadas situações que a gente vê na época de Jesus mais evidentes, que foram evoluindo, né? Moisés veio mais ou menos 1.700 anos antes de Jesus, então eles levaram 1.600 anos consolidando essa cultura judaica, né? Fortalecendo a região, criando um ambiente lá onde era Jerusalém e toda a Palestina, circuncisando, quer dizer, eles tinham hábitos similares que nós temos hoje e que nós compreendemos hoje que são hábitos de grande higiene e que fazia muita diferença para a saúde, para o crescimento, para a longevidade daquele povo. A circuncisão, por exemplo, é um ato que os judeus continuam até hoje culturalmente, né, cultivando, e isso fazia muita diferença em matéria de procriação, de higiene pessoal, lavar as mãos, evitar determinados alimentos, né, que eram mais difícil você, por não ter geladeira e pouco acesso ao sal, por exemplo, para conservar, alimentos que eram mais difíceis ter conservação, eles evitavam também. Então, uma série de coisas dentro da cultura judaica ou da cultura hebreia, né, dos hebreus, que hoje a gente percebe que foram passados provavelmente por espíritos mais evoluídos ou encarnações mais evoluídas que vinham trazendo diferença nessa higiene do povo, nessa condição de tratamento entre eles. Fora a concepção do Deus único, os laços familiares muito grandes e principalmente a transferência do capital intelectual entre eles, né? O judeu tem essa característica muito forte de passar com muita facilidade a herança de profissão, né, de pai para filho, ou para netos, ou para sobrinhos.
Então você percebe que o povo judeu é um povo, até hoje, com um grande cabedal de capital intelectual. Por isso eles têm tanta potência, né, dentro do conhecimento que eles têm. Descobrem grandes coisas na arte, na poesia, na tecnologia, nas finanças principalmente. Então grande parte desse poder do povo judeu no mundo, que levou a alguns problemas que eles viveram gravemente, né, principalmente na época da Segunda Guerra, e algumas perseguições, mas são porque eles detêm um conhecimento muito grande entre os laços familiares, né, os laços de sinagoga, os laços ligados à população judaica. E isso gerou no passado preconceitos, né, uma série de condições. E um desses fatos aí, Jesus reluta, né, discute com eles abertamente, que era o ato de lavar a mão o tempo todo. E eles acusavam os discípulos de Jesus de não estarem cumprindo essas normas que eram descritas dentro do Torá ou do Antigo Testamento. Desde que Moisés recebeu o Antigo Testamento, né, e começou um marco, que foi a libertação do povo judeu do domínio egípcio, né, que é toda a história de cruzar o Mar Vermelho, né, e ele recebe os 10 mandamentos, e ali a gente começa a perceber que para ele consolidar aquelas leis que realmente foram leis divinas, né, foi a primeira comunicação mediúnica forte do plano espiritual superior através dos médiuns para nós aqui no planeta, né, o primeiro marco, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 e 2, e você percebe que Moisés, além de receber essa informação, que são leis realmente divinas, né, dentro do conceito e do contexto que nós vivíamos naquela situação, naquela ocasião, leis que veneravam o Deus, né, que criavam a concepção do monoteísmo e do Deus único, e que foi muito feliz, né, 3/4 hoje do planeta tem essa concepção graças a Moisés, mas você percebe que além dessas leis, que são leis divinas, Moisés usou outras leis, né, que existiam na época, principalmente na Babilônia, o Código de Hammurabi, para conter uma série de condições que nós vivíamos naquela situação de conflitos. O Código de Hammurabi, né, que se junta às leis divinas dos 10 mandamentos para conter, né, as condições de convívio daquele povo, são códigos de lei civil, né? Como se fosse um código penal hoje. Então, os 10 mandamentos traz muito claro como é que é a concepção e a filosofia do nosso convívio com Deus e com o próximo, mas o Código de Hammurabi vem traçar as penalidades para quem não cumprisse, em geral, aqueles 10 mandamentos. E traziam conflitos na sua essência, né? Porque se nós temos um mandamento que é o não matar, como é que eu posso ter uma lei no Código de Hammurabi que era uma lei capital, de pena capital ou pena de morte? Se alguém matasse alguém, você tiraria a vida, né? Era o olho por olho, dente por dente. Dependendo do grau de crueldade ou de gravidade da condição que você exerceu sobre o outro, ou sobre o meio, ou sobre a sociedade, você tinha uma penalidade de igual grau e condição. E quando você está falando de pena capital, ia de encontro, contra, especificamente, um dos mandamentos que era o não matar. Então, as leis que Moisés e que o povo judeu tinha na ocasião para conter aquele ímpeto, aquela condição, era muitas vezes conflituosa com as leis divinas. E é sobre isso que Jesus fala. Na verdade, esse exemplo do não matar e ter uma pena capital dentro do Código de Hammurabi e trazidas pelo mesmo profeta, o mesmo legislador que é Moisés, mostra o que Jesus estava vivendo na ocasião. É óbvio que nós precisávamos das leis de Deus que estão contidas no Antigo Testamento ou no Torá. Só que você não poderia pegar leis materiais e sobrepor essas leis. E Jesus traz esse exemplo no meio dessa discussão. Então vou ler para vocês aqui essa passagem, porque às vezes a gente fica meio confuso, né? Pô, Jesus é sempre meio agressivo, né? Às vezes, principalmente com os judeus, né? Com os saduceus, com os fariseus, que conheciam bem as leis. E ele traz sempre exemplos que mostram que eles estão errados, né? Túmulos com cal por fora e podres por dentro, né? Um cego conduzindo outros cegos, 2 caem no abismo. Então, Jesus trazia exemplos de coisas para provar a ele que nem todas as leis que eles estavam usando como leis do Torá, das Escrituras, eram leis divinas. E que Deus era um pouco diferente daquilo que eles
pregavam, que Deus não era vingativo, que ele não queria, por exemplo, uma lei capital, né, uma lei de pena de morte e uma série de coisas. Então vou ler aqui para a gente interpretar junto esse conceito, né? E como Jesus tentava mostrar para eles que nem tudo que está no Antigo Testamento ou no Torá são leis de Deus. Que muita daquelas coisas foram trazidas pelos homens para fortalecer a família, para criar um elo de ligação entre os judeus, para passar conhecimento, para o povo crescer, multiplicar e para que isso pudesse ter a repercussão que teve no mundo inteiro. Hoje, 3/4 do planeta realmente rezam para o mesmo Deus, que é o Jeová, Javé, Alá, que é o Deus de Moisés, o Deus do Antigo Testamento do Torá. Então, ter essas leis que suportavam o crescimento desse povo foi muito importante para nós, mas não são leis divinas. E algumas dessas leis eram antagonistas a uma lei imutável, que nós já conhecemos, que é a lei de causa e efeito. Então, por isso que Jesus vivia trazendo esses exemplos, e aí conhecendo a doutrina espírita e estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa a compreender melhor isso. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as refeições? Então eles vinham contestar Jesus, né, politicamente, para dizer: olha, vocês não são tão santos assim. Os teus apóstolos, é complicado acreditar que eles estão seguindo o Messias se eles não têm, se eles não seguem as tradições, né, do nosso povo à risca. Por exemplo, lavar as mãos todas as vezes que vão fazer refeições. Jesus lhe responde: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Aí Jesus já leva para o Antigo Testamento. Porque Deus disse: honrai vosso pai e a vossa mãe. E também: aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: aquele que disser seu pai ou sua mãe, toda oferta que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. Hipócritas! Isaías bem profetizou, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram ensinando doutrinas, que são preceitos humanos. E depois, chamando o povo a si, lhes diz: ouvi e compreendei bem isso. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca que o suja. O que sai da boca vem do coração, e é isso que torna o homem puro. Porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, a maledicência. São essas coisas que tornam o homem impuro. O comer sem haver lavado as mãos não torna um homem puro, espiritualmente falando. Então seus discípulos se aproximaram dele e disseram: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Eles, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão no fosso. Jesus está falando especificamente sobre o que eu disse. As leis divinas, os 10 mandamentos, trouxeram uma série de situações que foram plantadas pelo Pai, foram muito discutidas antes de se tornarem, né, traduzidas para Moisés e para os homens. Então o que Jesus diz: o que não foi plantado pelo meu Pai, ou por nós, espíritos puros, evoluídos, que estão passando a mensagem para você, vai ser arrancada com o tempo. Com o tempo, uma série de situações que o povo judeu incluiu dentro das Escrituras, mas que não foram mensagens divinas enviadas por Deus, com o tempo elas vão caindo em desuso. Era importante aqueles 1.600 anos antes de Jesus, talvez parte dessas informações e das doutrinas colocadas nas Escrituras? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Tanto é que o povo judeu consegue se fortalecer com aquilo.
consegue se unir, criar vínculos familiares muito fortes. Um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, era honrar pai e mãe. Por isso que Jesus cita esse mandamento especificamente, que os judeus amenizou, dizendo que se ele faz todo o trabalho perante a Deus, dá todas as condições em nome dos pais, etc., não precisa tratar os pais 100% como está no mandamento. Aí é que temos um problema. Por que nos 10 mandamentos, além de uma série de outras situações, aparece lá honrar pai e mãe? Pense no aspecto espiritual. Desde a primeira encarnação no planeta, o espírito utilizou 2 outros corpos para ter uma condição e geneticamente vir à vida. Então precisava de um pai e de uma mãe. E desde aquela condição e daquela época, os espíritos no plano espiritual sabiam que se não tivesse uma condição energética positiva de pai e mãe, é só a gente ver, né, a reencarnação dos Segismundo. Se não tivesse uma condição favorável, a chance de você encarnar com aqueles pais naquela família era muito difícil. Qual família que quer receber um espírito, né, inimigo, com muitos problemas familiares, que não honra pai e mãe? Então, desde aquela época, um dos mandamentos era pensando na reencarnação. A reencarnação é um fator fundamental para a evolução do nosso planeta, para o nosso crescimento moral e intelectual. É indiscutível isso. E sempre foi, desde os tempos imemoriais. Antes nós temos registros de homens, né, nas cavernas, nas pinturas rupestres, já tinha encarnação, para gerar a condição genética que nós temos hoje. Então, temos registrado em torno de 35 mil anos, se eu não me engano, registro dos primeiros homens nas condições que nós temos hoje. Mas antes disso já existiam encarnações para gerar a condição genética e evolução que nós temos hoje, né? Evolução natural da espécie humana, de Darwin, depende de encarnação. Quando o espírito é mais evoluído do que o código genético ganha potência e evolui. Quando o código genético é mais evoluído, está acima organicamente e intelectualmente do espírito, ele ajuda o espírito a evoluir. Fora a purificação que acontece das provas e as expiações em cada encarnação. Então, dentro dos 10 mandamentos, existia um item específico para tratar de quê? Da reencarnação. E qual era? Honrar pai e mãe. Para que você tenha condição de voltar como um espírito. Porque aquele espírito que não honra pai e mãe gera tanta dificuldade familiar, tantos problemas, que você não consegue consolidar aquela raça, né? aquele povo. E o povo judeu traz um dos mandamentos e depois ele tenta amenizar isso. Ele diz, né, aqui muito claro, que quando eles... aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Porém, vós dizei, aquele que disser a seu pai e a sua mãe, toda oferta que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista seu pai e a sua mãe. Então, o povo judeu, ele transfere para Deus a responsabilidade dele, porque eles tinham muitas dificuldades familiares. Então, para amenizar a condição de Deus, que era muito clara, de honrar pai e mãe, e que a pena era muito pesada, eles começam a amenizar as leis. E Jesus pega um exemplo que eles trazem de lavar as mãos como algo que denigria a imagem de apostolado deles, dos discípulos dele, e dá um exemplo de algo que está no Antigo Testamento e que está nos 10 mandamentos, muito mais forte do que lavar a mão. E ele dá um exemplo, olha, tem alguma coisa que veio trazida por Moisés, dos 10 mandamentos, a primeira revelação de Deus com vocês, e vocês descumprem. Vocês criam um ambiente para amenizar essa situação, dizendo que vocês podem não honrar pai e mãe, desde que vocês estejam fazendo as ofertas adequadas a Deus em nome deles também. E isso está errado. E aí ele diz, olha, tudo aquilo que não foi trazido pelo meu pai, ou pelos espíritos evoluídos que vieram e trouxeram as leis, isso vai ser arrancado. Igual aquelas plantas, né, que não têm futuro. E por que Jesus diz isso? Ele diz isso porque, no fundo, o que vai prevalecer na nossa evolução são as leis espirituais, as leis que o espírito leva depois de encarnado, que ele encarna trazendo e leva depois de encarnado. E só a nossa doutrina, né, a doutrina espírita, tem os detalhes dessas leis. Com a evolução, com a quantidade de encarnações que nós vamos tendo, cada vez mais nós vamos seguir as leis e as regras da evolução do espírito, e não as regras dos homens. E é sobre isso que nós vamos falar agora na segunda parte
da palestra. Por que que Jesus tinha tanta certeza que as leis materiais iam perdendo o uso com o tempo e que nós mudaríamos o nosso modo de ver e de atender? É isso que a gente vai falar a partir de agora.